somente, né? Então, nós vamos fazer mais um estudo sobre a reforma da igreja no século 21. Esta reforma são 13 princípios. 13 princípios até agora, não sei se vai ter mais algum, se o Senhor me mostrar mais alguma coisa, vamos fazer sim, mas aqui seria o 13º princípio último, né, que vamos fazer hoje. A comunidade é chamada Corpo de Cristo, e esse 13º princípio seria: amigado está em pecado? Né, o casal, quando está amigado, ele está em pecado? Aí surge a primeira pergunta, né? Tem essa palavra amigado na Bíblia? Né? É complicado, né, irmãos? Tem muita coisa aí que os homens fizeram, né? Colocaram as suas leis, mas não está na Bíblia, né? Para mim, amigado não existe. Ou você é casado ou não é. Como que você vai saber se eu tenho razão ou não? Vamos ver na Bíblia? Vamos examinar versículo por versículo, porque tudo que eu tenho falado aqui, desde o primeiro princípio até agora, eu mostro na Bíblia. E eu tenho certeza que a pessoa que tem um pouquinho de memória na cabeça, ele vai pensar e falar: o irmão tem razão, ou o pastor tem razão, né? Então tudo nessa reforma da igreja do século 21 eu mostro na palavra. Então vamos lá, 13º princípio: amigado está em pecado? Quem disse que você está em pecado? O teólogo? Ele não deixa você tomar a ceia? Porém recebe o seu dízimo. É isso? Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito, né, disso daí. Vamos lá. Primeira coisa, vamos ver os versículos em que essas pessoas dizem, né, ou defendem, né, essa tese. Romanos 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Vamos só ler por enquanto, né? Mateus 18:18 é outro versículo também que diz assim: eu lhes digo a verdade, tudo o que vocês atarem na terra será atado no céu, e tudo o que vocês desatarem na terra será desatado no céu. Esse já é um outro motivo que eles dizem que quem está amigado está em pecado. O texto sem contexto vira pretexto, você concorda comigo? E quando nós estamos lendo um texto, nós temos que saber o que ele está dizendo, do começo ao fim. Ou seja, após o texto, ou antes do texto, ou durante o texto. Então, vamos por parte. Vamos ver lá. O verso Romanos 13, versículo 1, que diz: toda alma esteja sujeita à autoridade. Superiores, né? Porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Basta continuarmos lendo para vermos do que se trata. Então, após esse versículo, vamos continuar lendo. Versículo 2. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são motivos de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faz o bem e terás o louvor dela. Observação: não é isso que vemos em um país em que o mal domina. Então tem um porém aí, entre aspas aí, obedecer à autoridade até que ponto, né? Os próprios discípulos falaram assim: é melhor obedecer a Deus do que aos homens, porquanto ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizerem o mal, teme, pois não traz debalde a espada. O que é debalde?
Debalde quer dizer em vão. Então ela não traz a espada em vão, porque é ministro de Deus e vingador em ira para aquele que pratica o mal. Então aqui, irmãos, dá para sair aqui vários estudos, né? Tem pessoas que dizem, por exemplo, que Deus não é vingador, né? Nós não devemos nos vingar a nós mesmos, mas o nosso Deus é vingador, sim, porque acabamos de ler, vocês repararam aqui? Tá? Porque a lei aqui na terra, ela é ministra de Deus, que fala a espada, porque é ministra de Deus, e vingador em ira contra aquele que pratica o mal. Tem uma tradução que fala, tem uma vírgula antes e depois, que diz assim: Deus vingador para castigar todos os que praticam o mal. E vocês notaram aqui, que também está falando aqui, ó, pois não traz em vão a espada. A espada, irmãos, é a lei. Antigamente era chamado de a espada, como Jesus disse, volte a bainha, ou volte a espada na bainha, falou para Pedro, né? Porque aquele que fere a espada será ferido. É a lei, né? É a lei. Isso não quer dizer que futuramente alguém ia ferir ele com espada, mas é a lei, né? Aquele que era olho por olho, dente por dente, certo? Mão por mão, pé por pé. Então era a lei. Então, se era a lei, já é um probleminha aqui, né, irmãos? Se era a lei, não está falando aqui de casamento, está falando aqui sobre o ladrão, sobre o homicida, sobre o estuprador, né? Então, a lei do país tem que estar sendo ministrada ou debaixo da lei bíblica, porque não adianta também a Bíblia falar que o estuprador está em pecado, ou é um pecado estuprar, e a lei do país fala, não é não, né? Então, Deus não é de confusão, irmãos. Deus não é de confusão. Amém? Então, vamos continuar aqui. Apareceu uma tela aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar ela novamente. É uma tela de propaganda, irmãos, que fica às vezes atrapalhando aqui bem na frente da gente, né? E às vezes você não acha lugar para fechar. Então eles insistem na propaganda, né? Mas daqui a pouco sai. Aí, saiu. Vamos ver. Continuando aqui no versículo 5. Pelo que é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Porque por esta razão também pagais em tributo, porque são ministros de Deus para atenderem a isso mesmo. Dai, versículo 7, dai a cada um o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Observação, aí está falando então da lei da espada. Não matarás, não roubarás, etc. Não da lei de casamento, né? Vamos analisar o próximo versículo, que defende a tese de que o amigado está em pecado. Eu lhes digo a verdade, tudo o que vocês atarem na terra será atado no céu, e tudo o que vocês desatarem na terra será desatado no céu. Aqui, com esse versículo, eles dizem aí, você foi lá casar, assinou o papel aqui na terra, então foi atado no céu. Então, o correto, como sempre digo, o texto sem contexto vira pretexto. O correto é lermos desde o versículo 15, né? Agora a gente vai voltar um pouquinho. Sabemos de que assunto se trata e não generalizarmos tudo em um só versículo. Então nós precisamos ver os outros textos, certo? Para não generalizar através de um só texto ou um só versículo.
Se um irmão pecar contra você, versículo 15 eu estou lendo agora, certo? Se um irmão pecar contra você, vai e fale com ele em particular para que ele possa ficar frente a frente com sua falta. Se ele o ouvir e confessar, você ganhou de volta esse irmão. 16. Mas se não ouvir, leve então um ou dois outros com você e vá a ele novamente, provando tudo quanto você diz por meio dessas testemunhas. Certo? Aí depois o versículo 17. Se ainda assim ele se recusar a ouvi-los, então leve o caso à igreja. E se ele se recusar também a ouvir a igreja, tudo eu lhes digo a verdade, né? Se realmente eles não ouvir a igreja, ou ele, né, não ouvir a igreja, trate-o como um pagão ou cobrador de impostos. Porque naquele tempo os cobradores de impostos, eles roubavam, né? Então, vamos supor, o imposto era uma porcentagem, eles roubavam, cobravam mais e desviavam o dinheiro, né? Versículo 18. Eu lhes digo a verdade, tudo o que vocês atarem na terra será atado no céu, e tudo o que vocês desatarem na terra será desatado no céu. Então o problema, irmãos, é que muitas pessoas não sabem o que é casamento na Bíblia. Quanto à lei de casamento na Bíblia, está escrito em Gênesis capítulo 2, vamos ver? Portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, serão um só. Serão uma só carne. Apareceu um recado aqui, irmão. Deixa eu fechar ele primeiro. Aí. Então, irmãos, que aqui eu estou no notebook, né? Lendo esse estudo. Então, repetindo aqui. Portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e será, né? E serão uma só carne. Onde está a lei? Onde está aqui os papéis, né? Que Adão e Eva assinaram? Vocês sabem? Será então que já começaram errado? Já começaram em pecado? Certo? Então, pelo que eu conheço, a lei do casamento é essa aqui: unir-se à sua esposa, e ambos será uma só carne. Essa é a lei que conheço por enquanto, né? Aí surge a pergunta: então eu posso prostituir? A resposta está em 1 Coríntios 6, 16 a 20. Ou não sabeis, versículo 16, ou não sabeis que o que se une à meretriz faz-se um corpo com ela? Aí já está confirmando realmente não se pode prostituir. Então, são duas coisas que as pessoas, muitos aí não sabem o que é casamento na Bíblia, e muitos aí também não sabem o que é prostituição na Bíblia. Porque, como foi dito, os dois serão uma só carne, Gênesis 2, novamente. Então, aquele que se une a uma meretriz será um prostituto. Se for o homem, se for a mulher, né, também será prostituta. Mas o que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então, o que é correto? É muito simples. Prostituição é unir-se com várias pessoas. Quando um casal se une e são fiéis um com o outro, biblicamente, estão casados. Aí você fala: não, mas tem que casar no papel. Então, mas a lei aqui da terra, mesmo que você não case no papel, você uniu com uma pessoa, uma semana, agora até mudaram a lei, né? Antes era 1 ano, 2 anos, agora
Você estando aí, parece que uma semana você já está casado com a pessoa pela lei da terra. Então cadê o amigado aí? Né? Então vamos analisar. Gênesis 24, 67, vamos ver? Olha só o que aconteceu lá no passado. Isaac, pois, trouxe Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, né? Tomou-a e ela lhe foi por mulher. E ele a amou. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Agora vamos abrir os olhos para a realidade, né? Começo com uma pergunta. Qual tipo de regime você está casado? Então aqui você vê que Isaac uniu-se à sua esposa, também não tem aqui papéis, não tem nada. Foram na tenda e a amou e ali já casaram-se, né? Sexualmente. Amém? Então agora vamos abrir os olhos e ver o seguinte. Qual tipo de regime você está casado? Será que você está casado certo? Segundo o regime bíblico? E se eu disser que você está casado errado biblicamente, mesmo casado no cartório? Há 5 regimes distintos previstos pelo Código Civil. Qual o regime que você casou? Comunhão parcial de bens? Comunhão universal de bens? Participação final dos aquestos? Separação de bens? Ou separação obrigatória de bens? Qual desses casamentos você casou? Qual desses regime, né? É o bíblico? Casamento é sinônimo do quê? De aliança, certo? Concorda comigo? A aliança, segundo as Escrituras Sagradas, foi cada um dos pactos que Deus fez com os homens. Então existe a aliança entre uma pessoa e outra, e também existe a aliança de Deus com os homens. A velha aliança faz parte do Velho Testamento, enquanto a nova aliança está presente no Novo Testamento e foi estabelecida através de Cristo. Quais são as cláusulas da aliança que Jesus fez conosco? E que é cláusulas? São acordos celebrados entre duas partes. Jeremias 32, 40, vamos ver? Versículo 40 diz assim: farei com eles uma aliança eterna, na qual eu afirmo que só farei o bem a eles. Colocarei nos seus corações o desejo de me obedecer e respeitar, e eles nunca mais me abandonarão. Glória a Deus, aleluia, né? Deuteronômio 27. Então os levitas gritarão para todo o povo de Israel o seguinte: maldito aquele que fizer imagem de escultura, seja de madeira ou de metal, fundido, obra de artesão, mesmo que a levante secretamente. O Senhor não tolera essas coisas, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que desprezar o seu pai ou sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que mudar os marcos de divisa das terras do seu próximo, e todo o povo dirá amém. Aqui é quando alguém vai lá, a cerca dele é aqui, ele põe 1 metro para lá para pegar a parte do vizinho, né? Então, naquele tempo era considerado maldito. Maldito aquele que fizer um cego errar o caminho, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que fizer injustiça ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, e todo o povo dirá amém. Isso são o que, irmão? Cláusulas, acordos. Maldito aquele que tiver relação com a mulher do seu pai, pois desonrará a cama do próprio pai, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que tiver práticas sexuais com um animal,
E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com a própria irmã, ainda que seja a irmã só por parte de pai ou só por parte de mãe. E todo o povo dirá: Amém. Versículo 23. Maldito aquele que tiver relações sexuais com a própria sogra. E todo o povo dirá: Amém. Versículo 24. Maldito aquele que matar o seu próximo às escondidas. E todo o povo dirá: Amém. Versículo 25. Maldito aquele que aceitar pagamento para matar uma pessoa inocente. E todo o povo dirá: Amém. Versículo 26. Maldito aquele que não obedecer às palavras desta lei. E todo o povo dirá: Amém. Então estavam entrando em um acordo que todas essas leis, se alguém não obedecer, também será maldito, né? Que é esse último versículo aqui, tá? Maldito aquele que não obedecer às palavras desta lei. Deuteronômio 29, de 9 a 5. Ou melhor, de 9 a 15. Aliança feita na presença de oficiais de justiça e testemunhas. Acredita que tem isso na palavra de Deus, irmão? Deuteronômio é lá perto de Moisés, né? Muitos anos antes, muitos milhares de anos antes de Cristo. Veja só como já existia tudo isso, irmãos, que nós estamos comentando aqui. Portanto, obedeçam fielmente aos termos desta aliança para terem sucesso em tudo o que fizerem. Vocês todos estão hoje diante do Senhor, o seu Deus. Olha, veja, ó, diante de quem, né? Diante do seu Deus, os seus líderes de tribos, o povo, os juízes e os oficiais e todos os demais homens de Israel, juntamente com as crianças, as mulheres e os estrangeiros que vivem no seu acampamento, incluindo os lenhadores e os carregadores de água. Vocês estão todos aqui para firmar, né? Para firmar uma aliança com o Senhor, o seu Deus, aliança que Ele está fazendo com vocês hoje. Hoje Ele vai confirmá-los como o seu povo, para que Ele seja o Deus de vocês. Por isso que tem lá, você está vendendo um carro ou um terreno, você tem que ir lá firmar, né? Assinar firma, que é firmar, né? Conforme lhes prometeu e como jurou aos seus pais Abraão, Isaque e Jacó. Esta aliança sob juramento não faço só com vocês. Olha que coisa aqui, irmão, presta atenção, hein? 15. Que estão aqui hoje, na presença do Senhor, o seu Deus, mas também com as futuras gerações de Israel. Olha só, né? Essa aliança aqui que Deus fez foi também com as futuras gerações, não era só aquela geração, não. Amém? Aqui já foram 23 minutos, quase 24 minutos. E como é longo esse estudo, nós vamos deixar para outra parte. Amém? Deus abençoe a todos. Não deixe de dar o like e se inscrever e acionar o sininho. Amém? Então, se você gostou, acione o sininho e depois nós vamos continuar nesse estudo. Amém? Deus abençoe a todos. Paz seja com todos e vamos dar início então a mais um estudo sobre a reforma da igreja no século 21, né? Hoje é domingo, né? 30 de julho de 2023, amém? A comunidade se chama Corpo de Cristo, não é? Deus me orientou a não colocar o corpo de Cristo, porque essa letra O significa que somente eu seria o corpo de Cristo, só eu e meu grupo. Não. Deus orientou corpo de Cristo, e isso está na Bíblia, acredita?
tem um lugar que está escrito sem o O. Então, Deus orientou colocar o nome Corpo de Cristo, se um dia precisar, né, registrar cartório e essas coisas. Mas a igreja, para mim, é uma só, né? E os que vão ser salvos, quem que é? Os lavados, remidos no sangue de Cristo. Isso no mundo inteiro. E a própria Bíblia, né? O apóstolo Paulo diz: vós sois o corpo de Cristo, né? Vós sois o corpo de Cristo. E cada um de vós é membro deste corpo, né? E o cabeça é Cristo. Então a palavra é bem clara sobre a verdadeira igreja de Jesus, né? Então, igreja são as pessoas, tá bom? E o lugar é onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estará no meio, né? Para confirmar a sua presença, amém? Então vamos dar continuidade a essa segunda parte, né, do estudo sobre se o amigar é pecado ou não. Amigar é pecado? Então nós estamos na segunda parte, amém? Então nós paramos falando aqui em Deuteronômio 29, de 9 a 15, que é a aliança feita na presença de oficiais de justiça e testemunhas. Então ficou bem claro aqui, né, como na aula passada, que a aliança deve ser feita com testemunhos, né? Então aqui foi feita uma aliança com testemunhas entre Deus e o povo. Então vocês estão todos aqui, né? Só repetindo aqui, uma aliança com o Senhor, para firmar uma aliança com o Senhor diante de quê? De várias pessoas, até crianças ali, as mulheres e os estrangeiros, né, as tribos, os povos, juízes, como nós já lemos. Bem, então vamos dar continuidade agora em Gênesis, capítulo 29, versículo 25 a 28. A palavra de Deus nos diz o seguinte: quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Então, quem conhece a história, né, de Jacó, Labão, Raquel e Lia? Então, resumindo, para quem não conhece a história, né, que está lá em Gênesis, é o seguinte: Jacó estava trabalhando para Labão, só que Labão não era um homem honesto. Então ele enganava até as pessoas, até Labão, até Jacó foi enganado. Então Jacó fez um acordo com Labão de trabalhar 7 anos para conseguir a filha de Labão, chamada Raquel, né? Só que o que aconteceu? Depois dos 7 anos, em vez de ele dar a Raquel, ele deu Lia. E a união foi durante a noite, onde não se enxergava, e foram até a tenda, tiveram a relação, né, amorosa, e só no amanhecer que ele viu que era a Lia. Então depois ele trabalhou mais 7 anos para conseguir a Raquel, né? Então as pessoas às vezes pregam por aí que ele trabalhou 14 anos para então ter a Raquel. Não, ele trabalhou 7 anos, já teve as duas. E depois trabalhou mais 7 anos como a promessa dele, como do acordo. Não estou querendo dizer aqui que o homem deve ter 2 mulheres ou mais, porque aqui era Velho Testamento, né? Então o Velho Testamento era então permitido. Depois de Cristo, né,
já está escrito: o homem terá uma só mulher. Então temos que obedecer a esta parte aí. Então, quando chegou, vou ler de novo do 25 ao 28, essa passagem. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Veja bem. Então Jacó teve a noite toda ali com a Lia, pensando que era Raquel, e não era. Então Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixa passar esta semana de núpcia e lhe daremos também a mais nova. Então deixa passar o quê? Uma semana. Então não foram 7 anos para ter literalmente a Raquel. Troca de mais 7 anos de trabalho. Então ele possuiu tanto a Lia como a Raquel. A Lia ficou com uma semana, depois a Raquel, depois dessa semana, que era a semana de núpcia. E depois, como promessa de Jacó, ele trabalhou mais 7 anos, mas já estava com as duas. Amém? Jacó concordou, passou aquela semana de núpcia com Lia, e Labão lhe deu a filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Observação: está escrito aqui alguns documentos que Jacó assinou antes de se deitar com Lia e Raquel. Então não está escrito aqui que foi assinado documentos, nada, né? Não, apenas se deitou com uma e depois se deitou com a outra, depois de uma semana, né? É lógico que não estou falando que podemos se deitar com várias mulheres. Aqui eu estou lendo aquilo que praticamente já falei, né? Pois no Novo Testamento já disse o apóstolo Paulo que cada homem possua uma só mulher, que está escrito, quem quiser conferir lá, é em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2. Mas o fato que faz o casal estar casado diante de Deus, né? Qual que é o fato que realmente faz o casal estar casado, né? É o quê? A união sexual. Certo? Por quê? Porque está escrito lá, né? Deixará o homem pai e mãe e unirá sua esposa, e ambos será uma só carne. Se for com várias, já seria prostituição, como disse o apóstolo, né? Nesse mesmo versículo que está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Ou não sabeis que o que se une à meretriz faz-se um corpo com ela? Porque, como foi dito, os dois serão uma só carne. Aqui está o apóstolo Paulo falando. Como foi dito aonde? Em Gênesis 2, 24. Amém? Então nós temos que ter o discernimento, o que é casamento e o que é prostituição. Senão a gente vai fazer uma confusão só em nossa mente aqui. E acaba pregando aí heresias, né? Tem gente que não toma nem ceia porque está amigado e o pastor não deixa tomar a ceia. Então, irmãos, inclusive se você vê os outros estudos, a ceia não existe mais, não se pode mais fazer a ceia, porque ela iniciou na saída do Egito, e a última ceia, como disse Jesus, tomarei a última ceia convosco, foi a última Páscoa com os discípulos, né? E ele tomará de novo conosco lá no céu, amém? Então, lá em Coríntios, não é uma instrução para fazer a ceia, é uma repreensão. Já quem quiser saber os detalhes,
por favor, pode ir lá achar sobre a ceia, que são vários vídeos, né? São 13. Agora é o 13º que estamos falando sobre a reforma da igreja no século 21, baseado aonde? Na palavra de Deus, não é na minha cabeça não, na palavra de Deus. Então, qual o regime que o crente ou cristão deve se casar? Como eu disse, tem pessoas aí que estão criticando os amigados e ele não está casado de acordo com o regime bíblico. Então, como diz a Bíblia, tira primeiro a trave dos teus olhos, para depois tirar o cisco do olho do teu próximo, né? Então, irmãos, vamos ver então. No Brasil, embora apenas 3 tipos de casamento sejam mais utilizados e comuns, há 5 regimes distintos previstos pelo Código Civil: comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, participação final dos aquestos, separação de bens e separação obrigatória de bens. Qual desses regimes você é casado? Será que o que você está casado, você acha que está certo diante de Deus? Você está certinho? Que casou no papel, beleza? Será que está certo? É o bíblico? Então, comunhão parcial de bens e comunhão universal de bens. Vamos ver? Na comunhão parcial de bens, o patrimônio adquirido ao longo do casamento passa a ser do casal, devendo ser na ocasião de um divórcio. Na comunhão universal de bens, o patrimônio anterior ao casamento e aquele adquirido durante o casamento passa a ser dividido integralmente para o casal. Agora, a participação final do aquestos. A participação final dos aquestos é um regime de bens em que cada cônjuge pode possuir bens próprios durante o casamento, mas quando acontece a dissolução do casamento e da sociedade conjugal, cada um terá direito à metade dos bens adquiridos pelo casal a título oneroso, na constância do casamento. Para a separação de bens, o regime de separação de bens é aquele onde os bens do casal não se comunicam ao longo do casamento, tendo cada um seus próprios bens. Então é interessante aí, irmãos, vai notando que a maioria aqui é em relação, esses papéis em relação a material, ao materialismo, aos bens, né? Então, a maioria dos regimes é em relação, falando-se do final do casamento e não começo do casamento. Olha que interessante. Então, na verdade, os regimes estão dizendo aqui sobre a segurança de cada um de seus bens quando na separação, e não é na união, quando na separação. Então é como se fosse uma proteção, né, do cônjuge. Aí agora vamos ver separação de bens, né? O regime de separação de bens é aquele onde os bens do casal não se comunicam ao longo do casamento, tendo cada um seus próprios bens. Será que esse que é o regime de Deus? Separação obrigatória de bens. A separação obrigatória de bens é um modelo de regime de bens que a lei impõe em determinadas circunstâncias. Deste modo, não se trata de uma escolha do casal, já que em certas situações os noivos não podem escolher as regras do casamento. Esse tipo de regime funciona semelhante à separação total de bens. A conclusão que chegamos é que a segunda opção
é a correta. Qual que é a segunda opção, irmãos? Comunhão universal de bens, ou seja, tudo que é meu é seu. E quando se faz uma união, até o que você adquiriu anteriormente, porque você está fazendo uma aliança com aquela pessoa e tornando-se uma só carne. Então, se a Bíblia está falando uma só carne, tudo que é de um é do outro, irmãos. Então, esse é o casamento correto. Inclusive, até uma certa data, o casamento padrão, quando ninguém citava o nome de qual desejava, era feito assim, né? Comunhão universal de bens. Depois de não lembro agora qual que foi o ano, que passou a ser outro padrão, porque muita briga, muita discussão, né? Por causa dos bens, irmãos. Então, fica assim, então, né? Foram mais 17 minutos, 18 minutos, no máximo 20 minutos aí o estudo, né? Então nós chegamos a esse resumo aí, que é a união universal de bens, né? Que é o casamento mais correto, se realmente for colocar no papel, né? Mas diante de Deus, né? O que é o casamento diante de Deus? É a união do casal. E um não trai o outro. E o que é prostituição? É um trair o outro. É o homem ficar com várias mulheres ou a mulher ficar com vários homens. Aí é prostituição, irmãos. Aí está errado. Mas se o homem adquirir uma só esposa e tanto ele como ela, não se traem, eles são casados, irmãos, diante de Deus. A ceia, para começar, não tem mais, já disse. Ela começou na saída do Egito e terminou na última ceia, que o Senhor Jesus disse: eis que tomo convosco a última Páscoa, né? Porque a ceia é Páscoa. Os homens colocou o nome de ceia, mas o nome correto é Páscoa, como já mostrei lá no estudo. Quem está interessado em conhecer a palavra, a verdade que está na palavra, vai lá, né, no meu canal e vê os outros estudos. Lá fala sobre dízimo, se é correto ou não você dizimar, se é uma heresia ou não. Lá fala sobre batismo nas águas. Lá fala sobre o que eu acabei de dizer, né? Que também é sobre a ceia. Então, irmãos, vamos ler a palavra. Senão, você vai ser chamado, sabe do quê? De fanático. O que é o fanático? O fanático é aquele que idolatra o pastor ou idolatra o padre. Como? Como assim, irmão? Idolatra? Como? Pode, sim. Idolatrar é o seguinte: o que ele falou está falado e acabou. Eu idolatro aquele ídolo. É o meu ídolo, o pastor. O padre é meu ídolo. Então, fanatismo é, resumindo, você não raciocinar, você não usar o teu cérebro, né? Então, todos os estudos que eu dei até agora, que são 13, foram tudo baseado na palavra. Então, aquela pessoa que realmente quer servir o Senhor com fidelidade, né, buscar, como está escrito lá, invoca-me, responder-te-ei, mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, Jeremias 33:3. Então, leia a Bíblia. Não vai só no que outros estão dizendo, né? Porque a Bíblia está aí, graças a Deus do Brasil, ainda não tiraram a Bíblia de nossas mãos. Então nós podemos conferir a palavra. Amém? Então eu agradeço a Deus por mais este estudo e que vocês possam analisar bem, né? Para não se tornar um fanático. Porque fanático, irmãos, até teve uma época que foi anunciado pelos líderes: aquele que fazia uma cura é bruxo, e se colocava fogo nas pessoas, matavam as pessoas que curavam, né? Então, irmãos, vamos ler a palavra, vamos estudar a palavra, né? E a palavra em si é Jesus Cristo. Da onde vem a fé? De conhecer. E conhecer o quê? A palavra de Deus, conhecer a Jesus.
Daí que vem a fé. Amém? Deus abençoe a todos. E até o próximo estudo, se o Senhor assim nos der mais um, né? Quem sabe? Estaremos fazendo esse estudo. Deus abençoe a todos e a paz seja com cada um. Amém?